O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Íntimos do Santo Espírito. I get caught up in all these petty things, losing sight of what matters to you. But then you come and take me by the hand. You say, come up here with me. Nesse episódio, eu quero trazer uma palavra diferenciada para o teu crescimento espiritual. Você que tem almejado por viver o extraordinário de Deus, prestai bastante atenção, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Nesse episódio eu estarei falando acerca do poder do Yom Kippur. Meus queridos, eu descobri acerca do mistério do Yom Kippur. Talvez muitos de vocês que estão nos assistindo nesse exato momento nunca ouviu falar, e alguns já ouviu falar, mas nem todos praticam. E eu quero compartilhar a minha experiência que eu tenho tido com o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? O dia do perdão. O dia em que Deus literalmente abre os céus e desce sobre essa terra para, meus queridos, julgar toda a humanidade e liberar decretos. Eu descobri acerca, meus queridos, do Yom Kippur há mais ou menos 3 anos atrás. E eu comecei então, meus queridos, mediante a direção do Espírito Santo de Deus, eu comecei a praticar e a executar o Yom Kippur em minha vida. E depois que eu comecei literalmente a praticar e executar o Yom Kippur, literalmente eu passei, meus queridos, a viver o extraordinário de Deus. Mas antes que eu venha aqui mergulhar com você, meus queridos, nessa palavra profética, onde eu irei te apresentar o que é o Yom Kippur, eu quero, meus queridos, dizer para vocês que o mundo espiritual, o reino dos céus, se move por princípios e por chaves. Até poucos anos atrás, a nação brasileira, não conhecia e nem sabia o que era a nuvem de glória. Esse avivamento verdadeiro e genuíno, esse avivamento maravilhoso que o Pai tem trazido nos dias de hoje, meus queridos, pelo qual nós temos sido transformados pelo poder de Deus. Em outras palavras, até hoje, nesse exato momento, ainda é novidade para nós. Nós temos ouvido coisas do Espírito Santo de Deus, nós temos recebido chaves do Espírito Santo de Deus, nós temos executado, meus queridos, atualmente hoje, chaves que a gente nem sonhava estar executando nos dias de hoje. Quantos, meus queridos, têm estado maravilhados com a revelação da nuvem de glória? Se fosse para nós falarmos da nuvem de glória, o acesso à nuvem de glória, puxar o poder de Deus para baixo, nos carregar, ministrar esse poder a outros, há anos atrás, seria loucura. Seria até mesmo motivo de escândalo, é o que aconteceu com as primeiras vindas do Benihim ao Brasil. Se você não conhece, meus queridos, da história, grande parte do Brasil ficou escandalizado com as revelações que esse homem de Deus estava trazendo. Por quê? Porque era tudo muito novo. E com a perseverança, com muito esforço, meus queridos, o avivamento então começou a ser aceito por um e por outro. E hoje, acelerando aqui, meus queridos, essa primeira parte, hoje, meus queridos, se tornou comum. E todos os ministros e profetas de Deus têm abertamente falado dos mistérios do Senhor. Tem falado da nuvem de glória. Por quê, meus queridos, eu estou dando ênfase aqui ao acesso à nuvem de glória, ao avivamento que Deus tem trazido nos dias de hoje e todos os demais mistérios que nós temos vivido, que nós compartilhamos com vocês toda a semana, que os demais ministros e homens de Deus têm praticado e passado também para nós toda semana através de vídeos e ensinos. E por que eu estou, meus queridos, dando início, liberando essas palavras? Para que vocês possam abrir o teu coração e possa ouvir com amor e com o coração aberto essa revelação que eu irei passar para vocês. Talvez alguns irão dizer, não, mas isso é um costume judaico.
Isso é algo que é praticado somente lá em Israel. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que é mandamento perpétuo. Entenda algo, meus queridos. Muitas vezes nós olhamos vídeos, nós olhamos homens de Deus alcançando o êxito, voando como águia, atingindo níveis de unção extraordinário, vivendo uma vida, meus queridos, de prosperidade, de triunfo, de rompimento. Mas muitas vezes, meus queridos, nós ficamos um pouco desapercebidos, sem saber o que aquele homem de Deus realmente está fazendo. Muitas vezes nós queremos, meus queridos, dizer que a solução para todos os mistérios de Deus está somente na oração e no jejum. Deixa eu te dizer algo como homem de Deus. Existem chaves no reino do Senhor, que se nós, meus queridos, não executar em nossas vidas, que se nós não praticar, literalmente não veremos o avivamento, não veremos o extraordinário de Deus. Existem muitos homens de Deus nos dias de hoje voando como águia. Existem muitos homens de Deus, meus queridos, literalmente vivendo o êxito em teu ministério de avivamento, em tua casa, em teu lar, em tua família, em teus sonhos, em tua vida espiritual, financeira. Por quê? Porque tais homens de Deus conhecem os mistérios. Nem todos eles recebeu a autoridade de Deus, o legado de Deus de passar, de revelar as chaves. Mas o Espírito Santo de Deus nos dias de hoje tem levantado homens e mulheres para serem pais, para serem geradores, para transferir, meus queridos, conhecimentos, chaves que move os céus, meus queridos, sobre a terra, para levar uma geração inteira a voar como águia, para levar uma geração inteira, meus queridos, a viver o extraordinário de Deus. E é sobre essas chaves que eu quero estar tratando com vocês, amém? Meus queridos, o que é o Yom Kippur, meus queridos? Yom Kippur também é conhecido como o dia do perdão, o dia, meus queridos, da reconciliação. É uma data profética no ano em que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre a terra para julgar toda a humanidade. E diz, meus queridos, mediante as revelações na palavra do Senhor, os nossos pais, os nossos, meus queridos, mentores, eles nos ensinam que o Pai, então, ele passa por 10 dias, mediante as revelações bíblicas contidas na palavra do Senhor, ele passa por 10 dias sobre toda a terra. E nesses 10 dias que antecede o Yom Kippur, que é, meus queridos, esse ano vai cair em outubro, dia 8 para o dia 9 de outubro, mas eu vou explicar claramente para vocês no decorrer do vídeo. Mas, meus queridos, existem 10 dias durante o ano em que literalmente o céu se abre, e nesses 10 dias o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a terra com um único objetivo: julgar toda a humanidade. E nesses 10 dias é estabelecido, meus queridos, o governo de Cristo. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, literalmente libera a sentença, e é determinado nesses 10 dias, meus queridos, do Yom Kippur, onde Deus está julgando toda a terra, quem irá, meus queridos, enriquecer no próximo ano e quem irá ficar pobre, quem terá, meus queridos, saúde, quem terá enfermidade, quem irá, meus queridos, morrer e quem irá viver, quem irá crescer e quem não irá crescer. Meus queridos, quem será perdoado e quem não será perdoado? As nossas obras são julgadas. É por isso que o Pai determinou em tua palavra que houvesse o Yom Kippur, que é o dia do perdão, para que ele viesse então, mediante a tua eterna graça e misericórdia, dar uma chance, uma oportunidade a mais para nós. E detalhe, meus queridos, o Yom Kippur nos leva muito mais além do que isso. O Yom Kippur, meus queridos, é uma data em que o Pai emite decretos. Ele foi constituído para trazer bênção a nós e não maldição. Mas eu preciso também citar, meus queridos, que para aqueles que não estão na brecha, para aqueles que não vivem, meus queridos, de acordo com a palavra do Senhor, nessa data profética, para que você venha entender melhor em termos das datas, meus queridos, no dia 29, onde Deus descerá sobre a terra. E nesses 10 dias, Deus irá começar a julgar até e liberar decretos, ou que seja para a bênção, ou que seja para a maldição. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que o Yom Kippur ele foi criado visando
visando o bem do povo de Deus, porque no Yom Kippur o Pai nos dá uma oportunidade. E isso, meus queridos, você pode então, mediante essa revelação, você pode literalmente mudar toda a tua história. Você pode mudar, meus queridos, a realidade que você vive hoje. Por quê? Porque no Yom Kippur, nesses 10 dias em que o Pai está liberando decretos, meus queridos, se nós executamos as chaves contidas na palavra, se nós, meus queridos, literalmente preparamos a terra, literalmente, meus queridos, as promessas de Deus passam a vir sobre nós. E é sobre essas promessas que eu quero estar tratando com vocês aqui nessa palavra. Eu quero estar liberando, meus queridos, o poder de Yom Kippur, uma vez crido e praticado em nossas vidas. Há 3 anos que eu tenho praticado Yom Kippur. Esse ano está indo para o 4º ano que eu tenho praticado Yom Kippur. E eu quero estar testemunhando um pouquinho das grandezas que o Pai tem feito em minha vida. Lembrando, meus queridos, fique comigo até o final. Fique comigo até o final. Lembrando um pequeno detalhe. Não seja ignorante. Entenda, meus queridos, essas verdades. Eu não estou aqui para impulsionar ninguém a fazer nada. Eu estou aqui para trazer revelações, amém? Meus queridos, é um tesouro muito glorioso que eu aprendi aos pés do profeta Joel Enjo. E depois que eu comecei a praticar, literalmente o meu ministério, meus queridos, passou por um outro rompimento, como vocês têm nos acompanhado. A unção tem fluído, meus queridos, as bênçãos têm chegado até nós. Nós, meus queridos, literalmente vivemos pela fé. Literalmente vivemos pela fé em Cristo Jesus, mas o nível de bênção que tem chegado até nós é extraordinário. Por quê? Porque, meus queridos, todos os anos nós plantamos no Yom Kippur. E nós, meus queridos, fazemos um projeto de vida. E nós colocamos, meus queridos, mediante uma carta escrita para Deus, aquilo que nós desejamos e queremos que o Pai venha fazer para nós. Nesse ano profético, nessa virada de ano, que é o ano do Yom Kippur. E literalmente, mediante, meus queridos, as promessas bíblicas, porque tudo aquilo que nós geramos em Cristo, meus queridos, tem engajamento bíblico. Há promessas contidas na palavra. E quando nós aprendemos a reivindicar, meus queridos, aquilo que é de direito nosso, mediante a palavra do Senhor, literalmente trazemos os céus para a terra. E o extraordinário de Deus simplesmente começa a acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque estamos executando princípios e chaves. Nós não estamos somente orando e jejuando como foi nos ensinado. Existem chaves que nós executamos para romper, para fluir, meus queridos. E eu quero compartilhar com vocês essas chaves, para que cada um de vocês venha, meus queridos, ter um ano abençoado. Nós, meus queridos, comemoramos a nossa virada de ano em dezembro, mas o calendário, meus queridos, verdadeiro, o calendário, meus queridos, que nós deveríamos realmente estar olhando, é o calendário bíblico, é o calendário judaico, amém? E em outubro haverá, meus queridos, a virada de ano dos judeus. É aonde que eles comemoram o Yom Kippur, que é a virada. E literalmente, meus queridos, todos os judeus têm praticado, meus queridos, o Yom Kippur. É um dia sagrado para toda a nação, aonde toda a nação para tudo que eles estão fazendo. E eles se dedicam ao Yom Kippur. E literalmente, meus queridos, todos nós conhecemos a história desse povo que é tão abençoado. Meus queridos, literalmente Israel tem vivido o extraordinário de Deus, mesmo estando sobre a lei, mesmo estando, meus queridos, em regime severo, como nos diz a palavra do Senhor, que é a lei. Eles conseguem ser, meus queridos, os homens mais ricos da face da terra. Eles conseguem ser os homens mais abençoados da face da terra. Eles conseguem, meus queridos, realizar, meus queridos, eventos extraordinários. Por quê? Porque há um manto sobre a vida desse povo. Porque esse povo, meus queridos, ele é literalmente um povo que conhece de chaves, de princípios. Conhece as estações de Deus, os portais que se abrem de tempo em tempo. Você sabia que, meus queridos, existem vários portais celestiais, portas que se abrem de tempo em tempo? Meus queridos, vou dar um pequeno exemplo para você. Durante o dia existem vários portais que se abrem. A cada 3 horas, um portal se abre. À meia-noite, às 0 horas, melhor dizendo, às 0 horas um portal se abre. Às 3 horas da manhã um portal se abre. Às 9 horas, às 6 horas da manhã um outro portal se abre. E assim sucessivamente. Existem portais celestiais. Mas, meus queridos, existem portais que se abrem somente uma vez na semana, que
por exemplo, ao sábado. Existe um portal celestial que se abre somente ao sábado. E temos que portais, mediante a revelação da palavra do Senhor, que só se abre uma vez no ano. E esse portal se chama o Dia do Yom Kippur. Amém? E nós temos somente uma chance, uma oportunidade de aproveitarmos os benefícios que é gerado quando esse portal se abre sobre toda a nação. E aqueles que entendem das revelações da chave, eles aproveitam essas oportunidades para serem abençoados, para, meus queridos, irem até a presença de Deus e extrairmos as promessas. Então, automaticamente, nós passamos por uma aceleração. A unção que o Pai quer liberar nesses últimos dias é uma unção de aceleração. Mas para isso nós precisamos executar princípios e chaves. São mais de 50 bênçãos contidas, meus queridos, na palavra do Senhor, que está disponível para nós nesse mês de Yom Kippur, que vai ser, meus queridos, no finalzinho do mês de setembro para outubro. E nós, meus queridos, durante esses 30 dias do mês de setembro, nós declaramos as promessas do Pai. Nós, meus queridos, declaramos as promessas de Deus, contida na palavra. É uma chave para nós reivindicar as promessas que o Pai tem para nós, contida em Tua palavra. E eu estou aqui passando chave para você, porque você pode acelerar as bênçãos de Deus, as promessas que Ele tem nos feito em Tua palavra. Existe uma forma de nós recebermos ela, existe uma forma de nós acelerarmos o processo de maneira que cada uma delas venha se cumprir em nossas vidas. Meus queridos, existe uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus é de abençoar o homem nos 4 níveis da unção. Primeiro nível é o nível físico. No físico, o Pai, Ele nos cura. No físico, Ele nos renova. No físico, meus queridos, Ele literalmente manifesta o teu poder, meus queridos, curador. Se a pessoa está enferma, existem promessas contidas na palavra. Nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, precisamos nos posicionar para recebermos as bênçãos de Deus nos 4 níveis da unção, nos 4 níveis da honra. E nesse ano profético, nessa data profética, que é o mês do Yom Kippur, é onde nós, meus queridos, reivindicamos a unção para os 4 níveis das nossas vidas. Nível físico, recebemos cura. Nível, meus queridos, sentimental, é onde, meus queridos, o Pai, Ele vem até nós e trabalha no nosso emocional para que nós venhamos aprender a nos dedicar, meus queridos, mais a Deus. Então, eu irei, meus queridos, dedicar as minhas emoções a Deus. Eu irei me tornar uma pessoa, meus queridos, focada, apaixonada pelo Pai. Existem, meus queridos, promessas contidas na palavra do Senhor para levar nós, meus queridos, a ser graduados espiritualmente. Amém? Terceiro nível, meus queridos, é o nível financeiro, aonde, meus queridos, nós, mediante as promessas contidas na palavra, começamos a tomar posse das bênçãos financeiras que o Pai tem para nós. A palavra do Senhor diz que Deus fez o povo sair com prata e com ouro. Por quê? Porque no plano original de Deus não está somente o desejo de trazer salvação ao homem, mas também, meus queridos, provisão em cada área da tua vida. E meus queridos, sobre essa riqueza que eu quero compartilhar com vocês. Para quê? Para que você venha, meus queridos, viver o melhor de Deus. Para que as promessas venham a ser aceleradas. Para que você, meus queridos, venha aprender, venha se posicionar para, meus queridos, tomar posse do melhor, daquilo que o Pai tem preparado para você. Meus queridos, então, meus queridos, no 4º nível, o Pai começa, meus queridos, a manifestar o teu poder em nossa vida espiritual. Precisamos ser pessoas realizadas no primeiro nível, que é o nível físico, que engloba a saúde. No segundo nível, que engloba, meus queridos, a nossa vida sentimental, que também, meus queridos, engloba as nossas realizações conjugais, a nossa vida, meus queridos, financeira e a nossa vida espiritual. E como que nós, meus queridos, damos um upgrade, como se diz os jovens. Como que nós aceleramos o processo. Entenda algo, nem tudo é somente oração e jejum. Existem chaves que nós precisamos aprender a executar. Queira comer com grandes homens de Deus. Queira estar aliançado com as pessoas certas. Amém, meus queridos? Então, dia 1º agora, de setembro,
nós iniciamos, meus queridos, um mês inteiro, meus queridos, literalmente voltado a Deus, em oração, em jejum, nos preparando para o Yom Kippur. Quando dá, meus queridos, um dia 29 de setembro, nós aumentamos essa consagração. Nós aumentamos o nível de humilhação na presença de Deus, nós aumentamos, meus queridos, o nível de arrependimento, de quebrantamento. Nós, meus queridos, começamos a cada dia acordar pela manhã e já acordar em arrependimento, para que nós venhamos alcançar o favor de Deus, para que nós venhamos alcançar a misericórdia de Deus. E nesses 10 dias, no dia 29 ao dia, meus queridos, do dia 29 de setembro ao dia 9 de outubro, nós realizamos mais um ato profético, que é, meus queridos, fazer obra de caridade. Presta atenção, durante 9 dias, são 10 dias que intercede o Yom Kippur, são 10 dias que intercede essa data profética. E nesses 10 dias que começam no dia 29, meus queridos, até o dia 8, melhor dizendo, nós fazemos obras de caridade. Então é primordial, meus queridos, nesses 10 dias, nós, meus queridos, fazermos ofertas, obras de caridades, para abençoar o nosso próximo, para abençoar, meus queridos, as pessoas que estão à nossa volta. Se você tem 2 blusas, você não precisa de 2 blusas. Você pode pegar uma e ofertar na vida de uma pessoa que não está tendo. Porque existe meus queridos, algo muito forte e profético nesses 10 dias. Meus queridos, os nossos sábios dizem que nesses 10 dias, tudo que nós fazemos, que é exatamente a data que Deus está andando sobre toda a terra para julgar a obra do homem, os nossos sábios dizem, meus queridos, que tudo que nós fazemos nesses 10 dias é multiplicado em nossas vidas 7 vezes mais. Você sabe o que isso significa? Se você plantou, semeou uma blusa, você vai colher 2 blusas no ano seguinte. Se você, meus queridos, plantou a perversidade, no próximo ano você vai colher aquela perversidade que você fez 7 vezes mais. Se você fez algum mal, algum dano ao teu irmão, ao teu próximo, à tua semelhança, se prepare, porque no próximo ano você vai colher isso 7 vezes mais. É por isso que muitas empresas vão à falência. É por isso que muitas pessoas quebram. Por quê? Porque, meus queridos, são injustas e eles não conhecem sobre o mistério do Yom Kippur. Quando dá a data do Yom Kippur, que é o dia do perdão, do arrependimento, eles não se voltam a Deus em arrependimento e ficam maldições sobre a vida deles. E essas maldições é colhida no próximo ano. Agora, se nós conhecemos, meus queridos, o propósito, o plano original de Deus, entendemos de chaves, nós iremos nos preparar. Nós não queremos que nosso próximo ano venha a ser um ano de maldição, não. Nós queremos que seja um ano de bênção, de colheita. Então as boas novas é o seguinte: se voltem em arrependimento a Deus. Plante, meus queridos, boa semente na presença de Deus. Por quê? Porque o Pai quer aplacar a tua ira contra a tua vida. Ele quer olhar para nós com um olhar de graça e misericórdia. Ele quer nos dar, meus queridos, uma nova oportunidade para que possamos romper, para que possamos vivermos o extraordinário. Mas é necessário nós nos achegarmos a Deus em arrependimento e termos boas obras na presença do Pai. Meus queridos, muitos não creem, muitos não acreditam, mas eu acho interessante, meus queridos, o testemunho de homens de Deus, sabe? Pessoas que têm feito a diferença, têm marcado a geração. E eu não acho, meus queridos, sinceramente, eu não acho que as coisas são por acaso. Eu não acho que é por acaso. Vou dar um pequeno exemplo aqui para você, o Silvio Santos. Quem não conhece esse homem? A nação inteira conhece esse homem. E todos nós conhecemos a tua história. Literalmente ele veio do nada. Era um camelô. Mas detalhe, para aqueles que não conhecem a fundo a história de Silvio Santos, ele é um judeu. E ele conhece da chave, dos princípios bíblicos. E deixa eu te dizer algo, meus queridos. Ele pratica todos os anos Yom Kippur. E agora você, meus queridos, começa a meditar, faça uma pequena reflexão. Será que é por acaso o nível de honra que esse homem vive hoje, o nível de influência? Você acha que é por acaso? Há um manto de Deus sobre a vida desse homem. Há uma provisão de Deus sobre a vida desse homem. Mesmo ele não sendo cristão, ele é, meus queridos, da descendência dos filhos e filhas de Deus. Ele pertence à nação santa. E
sendo um judeu, ele é zeloso por praticar as chaves, meus queridos, que se encontram, meus queridos, na palavra de Deus. E automaticamente, meus queridos, esse homem passou, meus queridos, a viver o extraordinário de Deus. Da mesma forma que esse homem tem vivido o extraordinário de Deus, você também pode viver. Você pode, meus queridos, trazer à tua família, à tua casa um novo tempo, um tempo de rompimento, um tempo de bênção, um tempo de avivamento. Se você simplesmente querer, meus queridos, praticar e fazer aquilo que os grandes homens de Deus fazem. Meus queridos, eu poderia citar aqui nomes de homens de Deus que praticam o Yom Kippur e para estimular você. Talvez eu não consiga citar todos, meus queridos, mas hoje os homens, os pais do avivamento, poderia usar esse termo, os pais do avivamento têm praticado. O profeta Joel Ange pratica o Yom Kippur. O apóstolo Ronaldo Grovinte, um grande homem de Deus que tem trazido um grande avivamento, pratica o Yom Kippur. O apóstolo Emídio pratica o Yom Kippur. Os grandes homens de Deus da nossa nação, apóstolos, pastores, têm praticado o Yom Kippur. E depois que o Pai, meus queridos, me revelou essas verdades, o que eu precisava fazer, como eu deveria me posicionar, meus queridos, literalmente, meus queridos, a minha vida, o meu ministério nunca mais foi o mesmo. Eu comecei a viver o extraordinário de Deus. Existem bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, níveis de unção que têm vindo sobre a minha vida, o meu ministério, por causa, meus queridos, do Yom Kippur. Decretos que é liberado sobre as nossas vidas, princípios que nós praticamos, princípios de honra e de justiça, que faz com que o Espírito Santo de Deus escreva um novo ano para nós. E nesse novo ano que Ele escreve para nós, Ele determina que será um ano de rompimento, de crescimento espiritual, de bênçãos e de grandes vitórias. Amém, meus queridos? O Espírito Santo de Deus, Ele quer dar aqui, meus queridos, uma acelerada no processo sobre a tua vida. Muitos de vocês têm buscado a realização em todas as áreas, como eu citei o exemplo dos 4 níveis aqui. Alguns têm buscado conquistas financeiras, têm passado muitas provas. Outros têm buscado, meus queridos, para a tua vida sentimental, não somente ser uma pessoa mais apaixonada por Deus, mas também ser uma pessoa realizada em tua vida sentimental. Outros têm buscado, meus queridos, a prosperidade. Outros têm buscado, meus queridos, riquezas espirituais, a unção, os dons espirituais. E se eu disser para você que é possível você alcançar, meus queridos, esses 4 níveis da unção através do Yom Kippur, eu quero que vocês confiram, meus queridos, esse pequeno vídeo que eu estarei passando para vocês. E logo após esse vídeo, eu estarei dando continuidade a essa palavra, finalizando essa palavra, orando e profetizando a unção sobre a tua vida, um tempo de rompimento, um tempo de grandes conquistas em o nome de Jesus. O Rosh Hashanah, o Yom Kippur. Mas o que é o Rosh Hashanah? E o que é Yom Kippur? É um mandamento perpétuo que Deus revelou ao seu servo Moisés. Mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta de sacrifício ao Senhor. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Levítico 23. E você saberá o segredo do povo judeu, que faz dele um povo escolhido, o povo mais próspero do mundo e a nação eleita. Você saberá que existem 10 dias em que todo ser humano na face da terra passará pelo tribunal de Deus. Nesses 10 dias, Deus decidirá quem nascerá no próximo ano e quem morrerá, quem vai ficar rico e quem vai ficar pobre, quem será curado e quais os nomes que serão escritos no livro da vida ou não. O Rosh Hashanah, o Yom Kippur. Meus queridos, é glorioso quando o Pai vem até nós e traz a nós revelações, princípios e chaves. E uma vez, meus queridos, que nós cremos e praticamos, literalmente a nossa vida, a nossa história é completamente transformada. Precisamos entender que nós somos, meus queridos, Israel espiritual de Deus, diz a palavra do Senhor. E os mesmos direitos que Israel tem, nós também temos. Se eles têm, meus queridos, fluído debaixo de tamanha honra, debaixo de tamanha bênção, nós também podemos fluir. Basta nós fazermos o que eles fazem.
Isso se aplica aos profetas e o ungido de Deus. Queremos a honra que está sobre a vida dos profetas, queremos o manto que está sobre a vida deles, queremos ter o que eles têm, mas muitas vezes não queremos fazer o que eles fazem. E é por isso que eu estou aqui, trazendo esse vídeo aqui esclarecedor para vocês. Amém? Vocês estão dispostos a ter a vida e a história de vocês transformada pelo poder do Yom Kippur. E eu finalizo por aqui, meus queridos. Então vamos juntos nos preparar para o Yom Kippur. Tiremos o mês de setembro inteiro para se consagrar a Deus, para voltar a Deus em arrependimento. Passe, meus queridos, esse mês inteiro de setembro, meus queridos, em arrependimento, buscando a presença de Deus, procurando fazer caridade, procurando, meus queridos, estar aos pés do Senhor Jesus. Detalhe, quando darmos, queridos, o dia 29 de setembro, que é os 10 dias que intercede o Yom Kippur, precisamos dobrar a nossa consagração, precisamos dobrar, meus queridos, para que possamos então, meus queridos, usufruir das ricas e poderosas promessas do Pai. Então, a partir do dia 29 de setembro até o dia 9 de outubro, meus queridos, nós iremos aumentar o nível de oração, de jejum, de arrependimento. Vamos, meus queridos, também, nesses 10 dias, liberar ofertas de amor, ofertas de caridade. E no último dia, prestai atenção, meus queridos, nós selamos o Yom Kippur no dia 9 de outubro. No dia 8, prestai atenção, o dia 8 para o dia 9, há, meus queridos, algo profético. É feito um jejum de 24 horas, que inicia ao pôr do sol do dia 8. Então, meus queridos, mais ou menos 5h30, 6 horas, onde o momento que o sol está se pondo, nós entramos em jejum. E nós ficamos, meus queridos, literalmente em jejum 24 horas, nos humilhando na presença de Deus, gerando arrependimento, reservados para Deus. E nós selamos, meus queridos, esse último dia, essa virada, nós selamos com uma oferta de sacrifício, uma oferta de amor. Amém? Eu não estou liberando, meus queridos, isso para impulsionar ninguém a fazer, não me interprete mal. Quando nós tratamos de sacrificar, de nós, meus queridos, colocar algo no altar do Senhor, muitas pessoas começam assim já a pensar demais, mas será que isso é de Deus? Eu estou passando algo que eu tenho praticado, amém, meus queridos? O Yom Kippur está chegando, os homens, os profetas de Deus estão tudo se preparando para fazer o teu Yom Kippur. Eu estou me preparando, os meus filhos ministeriais estão se preparando, e eu quero, meus queridos, desafiar você também a se preparar. Aonde você estiver, se o teu ministério pratica, faça. Esteja unido com o teu pastor. Agora, se o teu pastor não pratica, pratique você. Não deixe, meus queridos, essa oportunidade passar. Faça o Yom Kippur. Entre em aliança com algum ministério que faça segundo aquilo que o Espírito de Deus ministra em teu coração. E se prepare. Amém? Então, eu irei explicar como que eu tenho feito. Meus queridos, eu faço uma carta para Deus. Mediante as promessas contidas na palavra do Senhor, eu começo a ler as minhas petições. E eu selo, meus queridos, esse pedido, essa carta para Deus. São mais de 50 promessas que nós podemos, meus queridos, reivindicar. Quando nós passamos pelo Yom Kippur, nós entramos no ano do jubileu. Amém, meus queridos? E no ano do jubileu nós comemoramos as bênçãos de Deus. Então, meus queridos, meus queridos, literalmente, nesses 10 dias que intercede o Yom Kippur, eu já estou com a minha carta preparada. E eu apresento ela todos os dias em oração e jejum a Deus, reivindicando aquilo que eu quero para a minha vida no próximo ano. Meus queridos, meu ministério, ele caminhava, meus queridos, com um certo travamento espiritual. Deixa eu compartilhar rapidamente com vocês, para vocês verem. Meus queridos, havia um sonho em meu coração. Esse sonho era de registrar o ministério. E havia uma dificuldade financeira, havia uma dificuldade para a gente arrumar as pessoas certas. Meus queridos, uma prova lascada. No ano passado eu coloquei o registro da igreja no Yom Kippur. Esse ano, meus queridos, para a honra e glória de Deus, o Espírito de Deus usou uma pessoa, e essa pessoa abraçou, meus queridos, o ministério, essa pessoa pegou essa causa e num estalar de dedo foi resolvido. Eu não tive gasto com nada, e estava lá no Yom Kippur, e depois que a carta do ministério, os documentos estavam em minha mão, eu comecei a meditar e a refletir, meu Deus, que tremendo! E sem falar de muitas outras bênçãos que têm chegado, meus queridos, a mim, na área financeira, na área espiritual, os meus filhos. Eu tenho, meus queridos, uma portilha.
Eu tenho, meus queridos, um estudo profundo, de passo a passo, com todas as referências bíblicas. Meus queridos, para estarmos te ensinando. Amém? Se você tiver desejo de aprofundar, conhecer mais a fundo o que é o Yom Kippur, eu quero que você entre em contato comigo aqui no meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp, o meu contato. Você vai entrar em contato comigo num particular e eu vou te enviar gratuitamente. Eu vou te enviar literalmente, vamos dizer, esse maná, para que você venha comer. Está todas as referências bíblicas e estar também todas as bênçãos, promessas contidas. São mais de 50 promessas que eu coloquei nesse estudo, para que você possa estar reivindicando durante todo esse mês de setembro. Então, cada dia que você entrar na presença de Deus, você vai citar uma promessa em oração, você vai reivindicar uma bênção sobre a tua vida. E no último dia, como eu já liberei aqui, meus queridos, nós apresentamos nossa carta ao Senhor e nós chegamos até o nosso pai espiritual. Nós chegamos, meus queridos, até o nosso pastor, o nosso líder, e nós, meus queridos, semeamos na vida dele, que é o representante do ministério, uma oferta de sacrifício, uma oferta de amor. Meus queridos, precisa ser uma oferta de sacrifício. Vou te dar, meus queridos, aqui um pequeno exemplo. Você tem buscado coisas grandes de Deus, você tem gerado coisas grandes, você pode, meus queridos, fazer algo a mais, mas você vai lá e não honra a casa de Deus. O meu Yom Kippur, eu estou falando de mim, todo o meu Yom Kippur, tem 3 anos que eu tenho feito, esse ano vai ser o 4º. Deus me orientou para me selar com a oferta de cordeiro. Estou falando de mim, amém? Por quê? Porque eu quero dar o meu melhor. O que eu tenho vivido, o que eu tenho vivenciado, meus queridos, é extraordinário. O que eu, meus queridos, a benção do registro da minha igreja, eu ia gastar mais de 4 mil reais. E o Pai colocou em minhas mãos sem eu gastar nada. E está lá, meus queridos, na minha carta do Yom Kippur. Então vale a pena, meus queridos, nós fazermos e nós darmos o nosso melhor, amém? Então você vai orar no secreto. Você vai apresentar o Espírito Santo de Deus. E você vai dizer para o Pai: Senhor, qual é a oferta que eu preciso gerar para me selar o meu Yom Kippur, que é essa data profética. E o próprio Espírito Santo de Deus vai ministrar em teu coração. E você vai, meus queridos, depositar um dia antes, a não ser que se você fazer na igreja e você estiver com o teu pastor lá naquele dia, então você pode fazer isso na vida dele. Mas você que está debaixo de uma paternidade, você que é um líder, um dia antes de você entrar no jejum de 24 horas, libere a tua oferta de sacrifício. Você sela a tua carta, você sela o teu Yom Kippur com uma oferta de amor. E você vai ver o que Deus irá fazer nesse ano profético que nós iremos entrar, que é a virada de ano dos judeus. Você vai ver o que Deus irá fazer em tua vida em todas as áreas. Meus queridos, é extraordinário, amém? Então, se você quer aprofundar, que eu dei apenas uma pincelada, Deus estava me cobrando. Eu tenho visto muitos homens de Deus se posicionar, tentando ajudar o povo. E eu falei com o Espírito Santo de Deus: Senhor, eu não posso ficar para trás, eu tenho que fazer algo. Eu tenho sido tão abençoado através do Yom Kippur, né? E eu creio que eu posso ajudar alguém. Amém? Os meus filhos ministeriais, todos eles têm praticado. Amém? E você que tem caminhado debaixo da nossa paternidade, que se encontra em outro estado, não deixe de fazer. Se prepare, esteja conectado conosco. Faça o Yom Kippur. Amém? E todos vocês que têm nos assistido, desejar ir mais a fundo, eu vou passar para você o estudo completo, meus queridos. É tremendo. Está com todas as referências bíblicas, você vai alimentar, vai ser algo esclarecedor para você. Você só precisa entrar em contato comigo e me pedir. E eu vou fazer isso com todo amor e com todo carinho para te abençoar em o nome de Jesus. Amém? Eu quero estar orando e abençoando a tua vida, profetizando a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar um novo tempo, um tempo de rompimento, uma aceleração em o nome de Jesus. Amém? Aonde você estiver, Pai, em o nome de Jesus, eu entro em tua presença, Pai, para decretar, Senhor, o ano do jubileu, Senhor, sobre essa vida. Eu quero decretar, Pai, Senhor, um ano, meu Pai, das portas abertas. Eu quero decretar, meu Pai, um ano do avivamento sobre essa vida, um ano do rompimento. Aquilo que essa vida, meu Pai, não conquistou, meu Pai, durante esse ano, haverá uma aceleração. Haverá, meu Pai, um desatar da tua maravilhosa unção como nunca antes. Em um nome de Jesus, Senhor, amigo Espírito Santo, venha, meu Pai, sobre essa vida preciosa agora, Pai, e manifeste o teu poderio, manifeste a tua glória, Pai. Libere um toque de poder, um toque de unção, em um nome de Jesus, Senhor.
Toca, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, Pai. Senhor, Pai, que haja, Senhor, uma transferência, Pai, de unção, assim como tenho profetizado em todos os nossos programas, em cada série que nós gravamos, em cada vídeo. Senhor, faça algo extraordinário sobre essa vida. Libere mais de Ti, Senhor. Libere, Senhor, a Tua maravilhosa unção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, se houver pessoas enfermas, doentes, meu Pai, nos acompanhando agora, Senhor, eu ministro cura, eu ministro sanidade, em o nome de Jesus. Seja curado, seja sarado em nome de Jesus. Receba cura, receba sanidade em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida em o nome de Jesus. Assim como eu já citei, se você desejar aprofundar, conhecer mais, amém? Eu quero deixar também um link aqui embaixo da descrição desse vídeo. Eu quero deixar um link de uma mensagem pregada por um pastor muito abençoado da nossa nação, onde ele ensina profundamente também acerca do Yung Pu. Se você quiser assistir o vídeo, vou deixar aqui abaixo. Estou fazendo isso, meus queridos, para te abençoar, amém? É por isso que nós, meus queridos, temos tanto amor em nossos corações, né? Por isso que nós somos impulsionados a sempre estar passando chaves e revelações, porque o Pai colocou esse amor em nosso coração. E o que nós puder fazer para abençoar a vida de vocês, liberando chaves, princípios, amém? Vamos estar fazendo isso em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos em nome de Jesus, amém? Deixe também na descrição desse vídeo, né, o teu testemunho, se o Pai te tocou, se o Espírito de Deus falou em teu coração, se a unção te tocou, deixa aqui na descrição um comentário para nos estar nos abençoando, amém? Compartilhe esse vídeo com os amigos e nos grupos e vamos juntos, meus queridos, fazer esse Yung Pu em um nome de Jesus, amém? Se o Espírito Santo de Deus também te chamar você, para que você venha se tornar um mantenedor do ministério íntimos do Santo Espírito. Meus amados, precisamos de colunas em nosso ministério. Homens e mulheres que ouvem a voz do Pai e que se levante para serem mantenedores, ofertantes e dizimistas sobre esse ministério de avivamento. Amém? Então, se o Pai te chamar para essa grande obra, essa grande missão, entre em contato comigo e eu estarei passando para você o que é necessário. Caso você não tenha um WhatsApp ou tenha dificuldade de interagir com redes sociais, eu vou deixar também um número da conta bancária. Mas se você tem um WhatsApp, se você pode entrar em contato comigo, entre em contato comigo antes de liberar uma oferta, porque eu quero estar passando para você o que é necessário, eu quero estar te instruindo. Porque o nosso ministério é dependente do Espírito Santo de Deus. E cada ação nossa precisa ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom.